Turma, podcast 24, em episódio 24. Olha só que nível nós estamos chegando, hein? Já vou pedir para você, já conferir os próximos anteriores podcasts que nós fizemos aqui. Falamos sobre o físico. Tivemos nutrólogo, fisioterapeuta. Tivemos o doutor Marcelo, o vascular, doutor Leandro Vascular, perdão. Ele que falou sobre lipedema, saúde cardiovascular. Edson Credídio, que falou sobre top, sensacional. Se você não assistiu, volta lá atrás, aprenda tudo sobre alimentação, que vai mudar o seu corpo extremamente, significativamente mais feliz e mais resultado você vai ter para o seu físico. Eu já fiz alguns ajustes na minha alimentação e, foi sensacional. Então, não pode perder os anteriores. E antes de apresentar nosso convidado aqui, que hoje, falar para você, hein, vai ser 5 estrelas. Não tô brincando, não. Já vou dar um spoiler dos próximos. Sabe quem que vai estar aqui? Quem que vem pra cá? Danilo Gleiser. Já vou dar um spoiler de Danilo Gleiser. Ele foi ex-recordista mundial da seleção brasileira de natação. Então, você já não pode perder os próximos. Vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho aí para você ser notificado de novos episódios como esse. E hoje nós vamos falar sobre inteligência emocional. Ele, CEO do Instituto WIN. Ele que é palestrante motivacional, transforma a vida de pessoas. E eu não estou brincando não, porque eu participei de uma imersão sensacional. Imersão 41. Não esqueça, nem esqueça o número, hein, gente? Para você ver que o negócio é real. José Carlos Boito, seja muito bem-vindo. Falei certo, né? Certíssimo. Seja muito bem-vindo ao podcast. Eu que agradeço. Primeiro, obrigado, né? É uma honra estar aqui, aceitar o convite. Eu conheci o Danilo antes da imersão, né? A gente conversou antes e o convite veio antes. Eu fiquei muito honrado pelo convite e tenho certeza que esse bate-papo aqui será para as pessoas, não é só motivacional, será transformacional. Mudança de mentalidade, né, Danilo? Exatamente. É sobre isso que a gente fala, né? Que o ser humano ele é um conjunto, é físico, mente e o espírito, né? Exatamente. E um tá atrelado ao outro. E o bate-papo hoje vai ser sobre isso. Zé Carlos, antes da gente começar o nosso bate-papo, se apresenta pro pessoal falar um pouquinho quem é o José Carlos aí para te conhecer um pouco mais? Bora lá então. Meu nome é José Carlos Boito, eu sou treinador de inteligência emocional. Tenho eu poderia me apresentar aqui com diversas formações. Sou master em programação neurolinguística, em hipnose, sou administrador de empresas, sou empresário e sou CEO do Instituto, mas me apresento como treinador de inteligência emocional porque hoje eu sou apto dentro aqui do Brasil para aplicar qualquer formação que seja de desenvolvimento humano. Ou seja, estou preparado aí para lidar com algumas adversidades que acontecem dentro de alguns treinamentos, porque eu trato de vida, de pessoa, de ser humano. Então, assim, é um desafio e sou apaixonado pelo que eu faço. Ama o que faz, né, Ama Zé o que eu Carlos? faço. Isso e além de tudo isso, é pai, é marido, né? Isso, essa parte é principal. Acabei de falar, eu cheguei aqui em cima da hora, galera, porque estava almoçando com minha esposa, com meu filho, e eu cheguei pro Danilo e falei, Danilo, quase em cima da hora aqui, estava lá, né, um compromisso. Por quê? Eu fico muito tempo fora, né, Danilo? Eu fico os finais de semana, o pessoal geralmente tem o final de semana para descansar, para ter o repouso, para aproveitar. E os meus finais de semana são trabalhados. Então, durante a semana, eu tenho que encaixar meu sábado e meu domingo, aí na segunda, na terça, na quarta. Então, minha vida é um pouquinho diferente. Legal, que bacana. Dá pra ver que o cara aí, domina sobre inteligência emocional, né? Porque tem que ter uma inteligência muito, muito apta a tudo isso, né? Para lidar com essa mudança, né? De tempo, de horário, de logística, né? Cada momento você está em um lugar, né? Então, o estresse que você lida ali no dia a dia, então, é extremo, né? Porque você é um cara agitado. Para quem já assistiu algumas imersões dele, né? O cara chega agitando, levando a alegria a mil, transformando a vida das pessoas. Zé Carlos, vamos começar então. O que é inteligência emocional para as pessoas que estão nos assistindo? Bora lá. Então, inteligência emocional, vamos dividir aqui em 2 pilares. Né? O se relacionar consigo mesmo, ou seja, você entender o seu funcionamento, seus pontos de melhoria, né? Seus pontos fortes, como que funciona essa parte de reação, né? Que eu falo, né? Como que acontece os fatos do dia a dia, como que você reage a tudo isso? Você é aquela pessoa que fica mais dentro de casa, triste, demora para reagir, ou você consegue rapidamente, aconteceu, saiu do meu controle, mas eu reajo rápido, né? Então, como que é essa? Então, é você se relacionar com você mesmo e entender, sabe, sobre o que acontece com você aí da hora que você abre os olhos até o final do dia. E o segundo pilar é o quê? O se relacionar com o outro. A empatia, a parte de saber se relacionar com o seu filho, com o seu pai, com a sua mãe, no trânsito, em meio à loucura, né, de Campinas, São Paulo, aqui, a galera da região, né, de você, muitas vezes, a pessoa te cortar a frente, te falar alguma coisa e você olhar e falar, opa,
o problema está com ele, não é comigo, né? Como que você reage a todas essas adversidades que vão aparecendo no dia. Ou seja, inteligência emocional é você saber se relacionar bem com você e saber se relacionar com o outro. Legal. E quais seriam aí os pilares para eu poder me relacionar bem comigo mesmo? O que eu tenho que identificar? Primeiro ponto. Você usou a palavra identificar, autoconhecimento. O autoconhecimento é a chave. As pessoas... eu fiz muito tempo aí educação financeira e trabalhava com algumas pessoas. Aí quando eu chegava na parte... A primeira coisa eu falava assim, vamos fazer uma planilha de gastos. Daí a pessoa falava, mas aí é difícil. E por que é difícil? Porque a pessoa tem que olhar para a realidade, onde está indo o dinheiro dela, o que ela faz, tal. Daí, por que eu estou falando isso? Quando traz para o autoconhecimento é a mesma coisa. Você tem que trazer para o papel, para o computador e olhar como é você, como que você funciona. Então, autoconhecimento é você olhar para si e entender o que acontece com você durante os dias. Porque nós entramos num piloto automático. Então, eu dentro da imersão, você sabe essa história, eu falo, né, por 5 anos, eu respondi 2 perguntas. Primeira pergunta delas, e você que está assistindo, é muito importante anotar, responder e realmente pensar sobre isso. A primeira pergunta que eu respondi por 5 anos foi: o que eu fiz hoje que eu não gostaria de ter feito? Por quê? Nós temos padrões de comportamento que herdamos lá do pai, da mãe, dos professores, dos padres, dos pastores, né, de todo onde a gente passou, né, da questão cultural. E aí você começa a repetir padrões, ou seja, muitas vezes pode agir por impulsividade, fazer algumas coisas que saem fora que não vai te dar o quê? Um retorno financeiro, um retorno de boas relações, que vai em todos os aspectos. Então, o que você fez hoje que não gostaria de ter feito? Sei lá, discutir com o Danilo hoje, agir por impulso, e aí você percebe, responde 1 dia, 2 dias, 3 dias, fala, opa, aqui tem um padrão. E a segunda pergunta é o que eu não fiz hoje e que eu gostaria de ter feito. E eu percebi que eu tinha padrões que eu não fazia. Sabe aquelas pequenas coisas? Eu costumo falar assim, ninguém tropeça em montanha. Né? Ninguém tropeça. É nas pequenas coisas. Então, você entender, né, o que eu não fiz hoje, sabe? Que eu vou adiando, que eu vou deixando para depois, porque é a maneira que eu faço uma coisa... Eu faço todas as outras. É isso aí. Eu já peguei, ó. Então, assim, autoconhecimento é a chave, Danilo. Então, o se relacionar comigo mesmo é entender esse funcionamento, como que eu reajo às situações, principalmente às adversidades. Porque quando está tudo bem, e aí, você é aquela pessoa que acomoda quando está tudo bem? Porque chega um ponto da nossa vida, tem aquela luta, né? Você vai, mas chega um ponto que você falou, opa, conquistei algumas coisas financeiras, agora tá legal, tal. E aí, você acomoda, ou você continua, né? Sabe, como que é o seu ritmo, né? Então, o pilar principal, eu falo assim, o principal da inteligência emocional é o autoconhecimento. Sim, legal. Isso que você falou é extremamente interessante. Porque se nós pegarmos, né, os grandes líderes, né, das grandes igrejas que tem, religiosas, sem falar de religião, né, Jesus, Buda, Maomé, o que eles fizeram? Se retiraram por um período, se absteram, né, do meio do povoado e foram se concentrar em si mesmo, fazer uma autoanálise, buscar o seu chamado aqui na Terra, fazer um autoconhecimento de si, para daí então fazer o seu chamado, realizar a sua conquista aqui no mundo. Então, o autoconhecimento vale para todo mundo, né? Eu acho que, como você falou, bem pontuado aí, ele é a chave principal para você fazer a ignição do seu mental, para você abrir novas portas, novas oportunidades, né? É o começo de tudo, né? Porque se você não olhar para a sua situação, como você falou, Jesus, você retira para olhar, para ver, opa, será que estou errando em alguma coisa que eu preciso melhorar? E não é diferente, nós também. Então, se você não parar para olhar o estado atual, o pessoal do coaching, o estado atual é o estado desejado. Né? Então, opa, como está o estado atual? Onde eu quero chegar? O que eu preciso melhorar? Essa é a chave. E dentro da imersão, imersão Águia, quando surgiu o nome, nós trouxemos o quê? Que tem a lenda da águia, que ela se recolhe por 150 longos dias, e ela vai lá, arranca o bico. Por quê? Porque as penas dela já estão pesadas. O bico já fechou. Então, se está pesado, ela já não consegue ter os mesmos voos. Se o bico está fechado, ela já não consegue se alimentar. Se as unhas estão grandes e já estavam dobradas, machucando até a carne, ela não consegue caçar. Então, ela se recolhe para fazer um processo de reconstrução. Então, ela vai lá, ela quebra o bico, né, nas pedras, arranca para nascer outro bico, daí ela arranca todas as unhas, as penas e se reconstrói. E nós, seres humanos, também temos que nos reconstruir ou renascer num determinado momento da vida. Né? Fala que a lenda da águia lá que é 150 longos dias. E para nós, muitas vezes pode ser um final de semana,
né? Quando eu cheguei aqui, o Danilo falou, poxa, mudou minha vida, já saí de lá com, né, novos pensamentos, novos padrões mentais. E se trata disso. Então, quando você se recolhe, em meio a esse piloto automático, em 2024, onde as pessoas não querem ficar 15 segundos no Stories, que passa muito tempo para você ficar olhando, já passa para o próximo. Desenvolvendo ansiedade, depressão. Você sair desse piloto automático e ficar 2 dias, as pessoas falam, tem muitos que falam, meu Deus, 2 dias, sabe? É 2 dias para você cuidar de quem? Da pessoa mais importante que é você, ir lá e ver o que precisa mudar. Exatamente. Ó, e para quem não está entendendo nada que ele está falando aqui de imersão águia, o que é, o que não é, o que o Danilo participou aqui, no caso eu, imersão águia, ó, na descrição do vídeo vai estar aí para vocês. Clica aí, dá uma lidinha do que se trata. Mas eu posso te falar que eu participei dessa imersão, foram 2 dias. 2 dias que o Danilo entrou de uma forma, ele saiu de outra, totalmente transformado, saí pertencente do lugar, com o coração ali, ó, de todo mundo ali, agradecendo todo mundo, porque foi um impacto que transformou não só a minha vida, o meu corpo, a minha mente, mas uma transformação de ser humano que eu acho que todos devem ter essa transformação e fazer esse autoconhecimento de si mesmo para daí então impactar novas vidas. O pessoal vai entender um pouquinho quando buscar essas informações ali na descrição do vídeo. Seguir o perfil aqui, ó, do José Carlos, que você vai entender um pouquinho sobre o nosso palestrante. Zé Carlos, pode continuar. Se trata disso, quando você... E, gente, a gente está falando do seminário do José Carlos, mas pode ser outro. É você tirar esse tempo. Sim, e muitas sim. vezes pode ser com um profissional, você ir lá e entender o que está acontecendo na sua vida, mas tirar um tempo para cuidar de você. Sim. O se recolher é muito importante. Então, o autoconhecimento, você olhar em direito, né? Quem estuda direito fala que o que não está escrito não existe. Então, assim, quando você traz para o papel, né? Hoje tem um computador. Eu sou ainda mesmo tendo um computador, eu gosto de escrever ainda, né? Então, quando você traz lá para a escrita, você consegue visualizar e não tem jeito de voltar atrás. Quando o Danilo fala que precisa mudar alguma coisa dele e escreve isso, além de ele pensar, ele trouxe para um papel, depois ele leu, já são 3 coisas diferentes. Ele pensou, trouxe para o papel, viu de novo, escreveu e ainda vai ler aquilo ali. Então, assim, é muito difícil de você negar alguma coisa que você vê que precisa mudar. Ou seja, sei lá, eu sou um cara procrastinador. Quando eu percebo isso, quando eu trago para o papel e enxergo isso, já fica mais difícil de eu falar, opa, sim. E aí precisa só uma coisa, o desejo de querer mudar. Exatamente. E é interessante que você falou, né? Que o primeiro passo é esse autoconhecimento, o segundo é você colocar no papel. E como que eu faço para criar esse hábito? Vamos fazer aqui uma consultoria para quem está nos assistindo, uma mentoria gratuita aqui. Bora lá. Qual seria o próximo passo? Eu gosto de sacanear, né? O pessoal fala assim, Zé, é melhor mentoria ou conselho? Você conhece essa, Danilo? Não conheço. Às vezes as pessoas chegam a mentoria ou conselho. Eu falo, olha, é o seguinte, eu trabalho com os dois, com mentoria e conselho. A mentoria eu cobro. E o conselho eu dou de graça. E as pessoas falam, o que você prefere? E as pessoas vão de graça, eu quero o conselho. Eu falo, o conselho é faça uma mentoria. Vai para a mentoria. Vai para a mentoria. Mas tirando as brincadeiras aqui, né, quando você traz aí para o que fazer, como criar um hábito, né, primeiro é a permissão. É como a educação, vamos falar aí, você é educador físico, você trata disso, você cuida das pessoas, e é muito difícil, porque às vezes geralmente vem pela dor. Né? Tá com o peso acima, tá com a autoestima baixa, né? No seu caso. Lá não é diferente, as pessoas chegam com dores. Então, a dores motiva para levar você a uma mudança, né? Mas eu falo assim, não precisa você chegar nesse estado, né? Então, hoje, nós somos privilegiados com os seminários acontecendo em diversas cidades, de você chegar e poder olhar para isso. Palavra, permissão, decidir, dar os primeiros passos e ambiente, viu? Você tem que estar em ambiente com pessoas assim, para você criar um hábito, você tem que estar frequentando. É a mesma coisa, vou lá, sei lá, vou procurar, vou começar a ir para academia. Só que em vez de ir para academia, eu paro no barzinho, comer uma porçãozinha e tomar um chopp todo dia. Não vou ter resultado, entendeu? O ambiente que eu estou frequentando não é propício à melhoria, para melhorar o meu estado físico. E o mental é a mesma coisa. Quais os tipos de lugares? Quem você tem procurado? Onde você está? Se cria uma sinergia, a pessoa começa a mudar. Tem a Yasmin, que é uma das treinadoras lá, né, palestrante, ela foi numa imersão já há muitos anos atrás, que foi aqui em Campinas até. Acho que deve ter essa imersão número 2, se eu não me engano. E ela chegou lá, e eu falo muito, a maneira que você faz uma coisa, você faz todas as outras. E ela chegou, olha o quão é importante isso você mudar, como você falou, virar um hábito. Ela começou a corrigir pequenas coisas dentro da casa dela, como arrumar o guarda-roupa.
Quando ela começou a arrumar o guarda-roupa, que estava toda uma zona, né? Se a Yasmin estiver assistindo, depois ela vai ficar brava de eu falar isso. Mas vamos lá. Ela arrumou o guarda-roupa. Ela arrumou a cama. Arrumou o guarda-roupa, ela viu que a cama estava desarrumada também. Ela começou a arrumar o guarda-roupa e a cama todos os dias. Daí ela começou a deixar o quarto dela mais limpo, para ficar, né, tudo ali dentro dos padrões. Aí ela começou a fazer os trabalhos da escola. Ela começou a cuidar dos trabalhos da escola e arrumar os trabalhos da escola e deixar mais organizado. E ela emagreceu 28 quilos. Porque é disciplina. Disciplina, é um hábito, né? Ela desenvolveu um hábito. Desenvolveu. Então assim, você precisa primeiro se permitir começar a fazer. Né? As pessoas ficam esperando o momento certo. Precisa alguma coisa acontecer, mudar o governo, mudar isso, mudar aquilo, estar propício. Não. É você fazer querendo ou não, você estando bem ou não, precisa ser feito, tem que ser feito. Né? Exatamente. Antes de partir para a próxima pergunta, Ju, eu vou pedir para você baixar um pouquinho o ar, por favor, por gentileza. Calor? Tá muito quentinho aqui, tá 24. Baixa um pouquinho para nós, por gentileza. E já que você tocou, né, Zé Carlos, nessa questão de hábito, é a mesma coisa que eu digo ali para os meus alunos ali na academia, né? Porque eu não tenho dinheiro agora para fazer um personal, porque eu não tenho dinheiro para começar uma academia, pessoas que eu conheço. Faça uma caminhada, não precisa ter um dinheiro para você investir. Cuida de você mesmo, fazendo uma caminhada, uma corrida de leve. Faça musculação sem um personal, com um professor ali da academia. Vai atrás de conhecimento, que são nos pequenos detalhes que você vai aprendendo a pegar o gosto, a se identificando com a modalidade ali, né, esportiva que você quer praticar, seja natação, hidroginástica, musculação, que você vai tendo resultados, que seja ele 1%, 2%, mas você está avançando, né? O importante é você não procrastinar, ficar esperando, meu Deus, quando eu tiver um pezinho em casa, eu faço exercício físico. Quando tiver um tênis novo, eu faço minha caminhada. Não, começar nas pequenas coisas. E o autoconhecimento é isso. É você primeiro se autoconhecer, identificar o que você gosta, o que você não gosta, o que você precisa melhorar, o que você precisa ajustar, para daí então poder se transformar em hábito, né? Que o hábito é você repetir várias vezes. Você falou uma coisa na palestra, né? Que o segredo é você fazer 1000 vezes 2 coisas. É isso, né? Isso, é do Tanimoto. Tanimoto? Tanimoto, ele qual fala que é? muito, Como que é essa? É até uma frase do Bernardinho, essa frase, que não adianta você fazer 6 coisas, você fazer 1000 coisas 6 vezes, né? 6 vezes. Você tem que fazer 6 coisas 1000 vezes. 1000 vezes. Então, você vira um especialista, e é comprovado cientificamente, tá? Se você dedicar 2 horas do seu dia, 2 horas, por 6 meses, você vai virar especialista naquele assunto. Dominar. 2 horas especialista, por 6 meses. Especialista. Então, se eu pegar sobre essa xícara e começar a estudar sobre ela, como ela foi formada, como que é feito, como que desenha, 2 horas todo dia estudando, eu viro especialista. Ou seja, se eu pegar matemática ali, me dedicar, mesmo sem ter muito conhecimento, todo dia 2 horas e estudar, realmente colocar foco, eu viro um especialista. Então, no financeiro, se eu tenho dificuldade, se eu começar a ler livros todo dia, 2 horas por dia, em 6 meses, eu viro um especialista naquele assunto. Então, assim, o que acontece? Muitas pessoas, galera, e faz parte aqui do ser humano, né? As pessoas já querem pronto a fórmula mágica, por isso que tem tanta enganação, tem tanto charlatanismo, um monte de situações. Porque as pessoas querem pronto, né? Não querem pagar o preço, não querem passar pelo processo, né? Exatamente. Muita gente chega dentro do instituto e até mesmo para falar, mas nossa, deve ser fácil, né? Não é fácil. Foi hoje, estava falando aqui que nós estamos entrando em Minas Gerais, várias cidades, mas ontem eu estava em Extrema, depois eu estava em Pouso Alegre, o dia inteiro reuniões, sabe? E o pessoal vê depois de tudo pronto, né? Fala, nossa, que, né? Deve ser fácil fazer. Não é. Para você chegar onde você chegou, você passou pelo processo, o quanto você estudou, quanto você se dedicou. Então, assim, não existe fórmula mágica. Então, primeiro, para você crescer em qualquer área, o autoconhecimento, olhar o seu estado atual, ver o que precisa fazer, se permitir começar a fazer. Primeiro dá o start. Sim. Eu falo que são 3 coisas que parecem tão básico, que é começar, continuar e finalizar as coisas, né? Mas você fala, Zé, isso é óbvio. Cara, acontece tanta coisa, as pessoas... Primeiro, muitas pessoas são capacitadas e não começam, Danilo. Tá cheio de pessoas top, sabe, que tem muito conhecimento em algumas áreas e elas não têm coragem de iniciar. Elas estão esperando o quê? O momento perfeito. Sabe? Daí o que acontece? Vem outra pessoa. É que nem um livro lá, né? Tem uma dinâmica do livro no início lá. As pessoas esperam a situação perfeita. Sempre tem uma desculpa, mas não tira a bunda da cadeira e vai atrás. Fala, eu vou fazer, né?
Isso é legal que você citou, né? Que tem pessoas que não vai atrás porque por algum motivo. Mas vamos imaginar aquela pessoa que tem um bloqueio. Ah, eu não consigo porque não é para mim. Eu já tentei de tudo, deu tudo errado. Já fiz várias coisas, me empreendi em várias outras situações, tive relacionamento frustrado, então não é para mim. Ficou com esses bloqueios, né? E quando a gente está falando sobre inteligência emocional, como que eu faço para eu poder desbloquear, para ter uma mente saudável, para eu poder acreditar mais em mim, para eu poder ter uma autoestima elevada? Claro, fiz um autoconhecimento, acertei meus pontos ali, mas eu tenho aquela mentalidade que aquilo não é para mim. Qual que é o passo? Me identifiquei. Pô, isso não é para mim. Não sou capaz, não sou bom o suficiente. Como que eu faço para mudar essa chave aí? Repetição e forte impacto emocional, Danilo. Vamos lá, mas como assim repetição? Então tem pessoas, vamos pegar aqui, eu tenho um caminho, uma trilha neural que eu já estou acostumado a fazer sempre, eu vou mudar, instalar uma nova trilha neural. Então vamos voltar lá na infância, principalmente dos 0 aos 12 anos. Acontece algo na sua vida e você dá um significado. Fato, não tem como mudar, aconteceu. Eu até trago o meu. Vamos lá, eu estava aprendendo a dirigir, saí, fato. Aprender a dirigir. Peguei, perdi o controle, fui com o carro por uma cerca, riscou o carro. Fato. Fato. Não tem mais como mudar. Aconteceu quando eu era criança. Aí eu dou significado. Por que significado? O que aconteceu? Naquele momento, meu pai gritou. Também não tem como voltar lá. Também naquele momento, quando meu pai gritou, os vizinhos começaram a abrir as janelas. Uns davam risada, outros ficavam assustados. Aí entra o significado. Eu olhei para tudo aquilo acontecendo, as janelas se abrindo, meu pai gritando, e o que eu determinei naquele momento? Que quando eu fosse fazer algo novo, dirigir era novo para mim. Que eu me arriscasse a fazer algo novo que eu não sabia, poderia dar errado. Ou poderia generalizar, vai dar errado. E aí o que acontece? As pessoas gritam comigo, e aí eu sou envergonhado, eu fico com vergonha, com medo e tal. E ali se instalou o quê? Um menino inseguro, o menino cheio de trauma, com medo. Eu sempre falo, você acha que esse menino, que aconteceu tudo isso, com o significado que de se arriscar a fazer algo novo seria perigoso, né, seria algo muito ruim para ele, dentro da escola, quando ele estava lá, sei lá, depois com 12, 15 anos, 18, ou qualquer idade, ele está lá dentro da escola e fala assim, ó, precisa apresentar um trabalho aqui na frente da escola. Esse mesmo menino, no caso eu, era aquele menino que ia lá na frente da escola apresentar ou ele ficava quietinho, com vergonha? Por quê? Porque ele falava assim, se eu ir lá, podem gritar comigo. Se eu ir lá, eu vou passar vergonha. Se eu ir lá, vai dar ruim, eu vou chorar. Porque estava tudo onde? Numa parte chamada inconsciente. E aí ele instala padrões de vida, de insegurança, de medo e não vai fazendo, que é o que você falou. Já está instalado. Como mudar isso? A partir do momento que você tem o autoconhecimento, você já tem essa trilha neural. Você precisa pegar um outro caminho. Então, o que fazer? Começar a se arriscar. Então, vai com medo mesmo, não tem jeito. Então, repetição, o que é? Poxa, eu tenho medo de dirigir. Mas o que eu tenho que fazer? Dirigir até me tornar consciente, tem que dar o primeiro passo. Então as pessoas descobrem e começam a fazer aquilo. E aí vão fazer uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Eu tenho um treinamento que chama Shocking. É voltado para... É só de forte impacto emocional. E aí o que acontece? Uma menina, lá o que é? Eu trabalho os medos que a maioria dos seres humanos tem. E geralmente são medos, e o medo, ele tá ali e não existe. Exemplo, eu tenho algo, eu dou toda a segurança. Falo, tá vendo essa xícara? Essa xícara ela não te morde. Não vou falar o que é, né? Mas tem isso aqui não te oferece risco nenhum. Você entendeu? A pessoa falou, entendi, mas eu tô morrendo de medo. Ela tá ali tremendo, pessoa de 2 metros de altura, outras baixinhas, não importa. Tá com medo e não faz. Para encostar em alguma coisa, ou medo de altura, ou não consigo. E aí eu falo, não tem perigo, dou toda a segurança, mostro que não está em perigo. Eu falo, poxa, eu não vou colocar minha carreira em risco, eu não vou arriscar a sua vida. Olha, eu dou outras seguranças técnicas, tá vendo isso, e a pessoa continua com medo. Daí eu mostro para ela, você percebe que o medo ele é algo que está aí dentro da sua cabeça. Não existe, real não existe. Sim, então beleza. Até aqui você já conhece. Quando a gente está com medo, a gente trava e não faz. Até aqui você já conhece, que eu estou te convidando agora para dar um passo à frente. Faz pela primeira vez. Vamos lá, vamos instalar uma nova sinapse do quê? De coragem, de, poxa, eu estava com medo, fui e fiz. E aí a pessoa faz dentro desse treinamento. Daí ela foi e fez. Aí é o forte impacto. Puf, foi, fez, levou aquele susto, mas fez. E aí ela instala um padrão mental diferente. Opa, eu estava com medo e fez. Funciona mais ou menos assim. A mente fala assim, poxa, ele já não tem mais medo porque ele fez.
E se ele fez de novo, vai saindo, vai ficando algo que não existe. Porque não existe. O medo é algo aqui real, não existe a maioria. A não ser algo que seja para sua segurança, né? Então é o seguinte, repetir virou normal. Então eu vou dar exemplo de uma menina que ela foi no treinamento, passou por esse exercício e ela instalou uma nova sinapse. Aí de segunda-feira, eu nem sabia disso, ela tinha medo de dirigir. Era habilitada e não dirigia. Aí ela pegou, foi buscar a filha dela na escola pela primeira vez, sabe? A filha tinha 10 anos e ela nunca tinha ido buscar a filha. Aí ela fez um vídeo, a filha toda feliz, falando, poxa, minha mãe veio me buscar, tal. E nesse vídeo ela olha para a câmera e ela fala assim, olha, pessoal, seguinte, ó, eu tinha medo, fui no treinamento, destravei, descobri, vim para cá agora e tô fazendo. Ela falou, eu tô de forma consciente fazendo aqui, pela primeira vez. Só que é o seguinte, eu vou fazer outra vez, e aí vai ficar inconsciente. Ela deu um sorriso, olhou para a câmera assim e falou, já era, tô dirigindo. Então eu reconheço, identifico, determino e começo a praticar. Repetição. Ou forte impacto emocional. Da mesma forma que ocorre para o lado negativo, ela ocorre para o lado positivo. Sinapse, opa. Rápido, como a quebra de placas, como andar nas brasas, como tudo ali, você dá novos significados, forte impacto, aconteceu, fala, opa, sabe, pode ser diferente. Você começa a ressignificar todos os seus medos, traumas, aquelas ilusões que você acaba criando dentro da sua mente, você transforma tudo em algo positivo, em algo novo, que aí você converte em benefício para você. Você falou tudo, ilusões. Ilusões que a gente vai criando, né? E o engraçado, né, que a gente para analisar, né, a maioria dos nossos medos que a gente coloca na nossa mente, e aí depois a gente se pergunta, mas por que eu tive medo, né? Por que eu não falei? Por que eu não fiz? Por que eu não fui atrás, né? Vamos pegar o medo comum, Danilo, aí que as pessoas falam, eu tenho medo de andar de avião. Aí você pergunta para a pessoa, mas você já andou? Não tenho medo. Falo, tá, então vamos pegar aí. Vamos pegar agora o risco que existe de um acidente de trânsito e de avião. Você coloca todo, sabe, na ponta da caneta, sabe, o risco quando você sai para atravessar a rua, às vezes é muito maior. Então, aonde? É algo que não existe. E para você trabalhar algo mental, que está dentro da cabeça, tem que ser algo mental também que está dentro da cabeça, não é com coisa real. Então, assim, é por isso que o forte impacto emocional, esses treinamentos, muda a vida no final de semana, muda. Eu já peguei pessoas que chegaram lá falidas, eu estou falando aqui até financeiramente, também emocionalmente, espiritualmente. Mas uma menina que quebrou na pandemia, fechou sua loja, e qual o significado que ela deu? Sou incapaz, poxa, eu não consegui, deu errado. Era pandemia, quantas pessoas quebraram? Mas o significado que ela deu, ela falou, eu não vou mais arriscar. Vou montar outra loja, e se der errado de novo, vou passar dificuldade, posso passar fome, minha família vai passar dificuldade. Então, eu não vou montar porque eu sou uma pessoa incapaz. Ela foi para o treinamento, no exercício, eu estava do lado dela, eu vi a fisiologia dela mudando, cara. Ela com as mãos fechadas, e ela falou assim, né, ela abre assim, sabe, fala até uns palavrões, sabe, não vou falar aqui, mas assim, e aí, naquele momento, ela determina para ela mesma que ela é capaz. Ela sai de lá e monta 3 empresas depois desse treinamento, sabe? Tá com sucesso, até palestra tá dando, sabe? Porque já virou referência, porque deu certo para ela. Poxa, então assim, lógico, se você não acreditar, né, aí tipo, você não vai dar certo mesmo. Agora, se é você que determina, né? Tá? É mental. Então, isso é interessante que você falou, né? Na questão de acreditar. Quando a pessoa ela não acredita, né, nesse processo, ela não acredita nela mesma, né? Ela não acredita no poder que ela tem. Uma coisa que eu falo para os meus alunos é que nós somos em mais semelhança do Criador. Então, a gente tem o poder para fazer qualquer coisa. Jesus Cristo falou, vocês farão obras maiores ainda do que eu fiz. Então, tenha fé e bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês também podem vencer o mundo. Então, acho que você falou ponto-chave. Se a pessoa não acredita, né? Porque tem muita gente que não acredita em nada, né? Não acredita no zero, é um ateu para tudo, né? Para a vida, para os negócios, e não tem essa responsabilidade de si mesmo, né? De se identificar como pessoa, o seu chamado, e aí realmente a chance dela progredir na vida vai ser totalmente zero, escasso, né? Vou citar 2 situações.
3, na verdade. Espero que você traga um dia o Alfredo também aqui, que o Alfredo é sensacional. O pessoal precisa conhecer o Alfredo Tanimoto. Ele vai vir, certeza. É o cara, só chamar ele, tenho certeza que ele vem. E assim, ele fala muito de fé, né? Dessa certeza, porque quando o Alfredo quebra o pescoço lá, né, num acidente, numa onda e tal, ele fala assim, eu vou ser o caso que a medicina não explica. Ele determina isso. O médico fala, você tem 2%. Ele fala, não... Ele falou, eu tenho 98. Para, você tá louco. Tipo, ele determinou isso. Ele falou, eu vou voltar a andar. E aí, no final de semana, eu conheci algumas pessoas. Eu fiz um evento chamado Superação. Superação ou Superação, como vocês quiserem. E tinha várias histórias. O Danilo Glasser, que estará aqui no próximo podcast com um atleta paralímpico incrível, com uma história. Sim, aí eu trouxe tem o Raro. O Raro, ele só mexe as pontas do dedo. E a cadeirante e tal, e a cabeça, né, aquele movimento e tal. E ele falou assim, eu vou fazer direito dentro da casa dele. Pro pai dele, ele falou, vou estudar, vou ser um advogado. O pai dele olhou e falou, filho, você não consegue nem mexer, só mexe as pontas do dedo, como que você vai segurar um livro? E ele falou assim, pai, que bom que você me falou isso. Porque aí eu já vou entender o que vai acontecer fora daqui. Porque se você dentro de casa já está me desanimando, imagina as pessoas. Mas eu sei que eu vou fazer direito. Ele tem um escritório de advocacia, ele passou na prova da OAB 6 meses antes dele acabar o curso. E ele deu várias lições de moral, mas assim, são várias histórias. Lá eu tinha o Marcelo, que o Marcelo, ele foi sobrevivente de um avião que caiu onde 45 pessoas morreram, ele estava entre as 25 que sobreviveram. E ele contou toda essa superação, né, de estar com as pessoas, de passar por um trauma desse. Mas eu quero trazer a história da Kelly. São duas que nesse final de semana, a Kelly, ela me deu assim, a Kelly, ela perdeu a visão na pandemia. E ela estava no meu evento, no outro final de semana, e ela falou duas coisas que eu usei ontem uma conversa com um empresário lá em Extrema. A Kelly falou assim, muitas pessoas, ela falou, se Deus descesse agora na Terra e me desse, assim, falou, você tem direito a mais um pedido. O que você pediria, né? Ela falou, eu pediria para eu poder me olhar no espelho mais uma vez, porque ela perdeu a visão. E ela falou, e se você está aqui hoje, se você está escutando isso, ela falou, agradeça todos os dias a Deus, né, por você por enxergar, por você se alimentar, por né, ser uma pessoa aí que não tem nenhuma deficiência. Ela falou, é muito difícil você não se enxergar no espelho depois que você já tinha visão. Ela falou isso que me marcou, e ela falou isso aqui que vai entrar agora no acreditar. Ela falou assim, as pessoas falam, Kelly, por que você não usa uma bengala? Fica muito mais fácil de você andar, porque ela faz medições, ela pede para as pessoas medirem e tal, para ela ir andando, para facilitar onde tem buraco e tal. Daí ela falou assim, quando me oferece, eu falo assim, por que você não usa? Pega você, ela falou, eu não vou usar. E ela falou, pode soar meio arrogante, ela falou, mas eu falo à pessoa, por que você não usa bengala? Ela falou, usa você. E ela falou, e hoje pela manhã me falaram assim, por que você não usa um cachorro guia? Ela falou, usa você. Ela falou, sabe por que eu falo isso para as pessoas? E todo mundo falou, não, né? Ela falou, vocês querem saber? Todo mundo falou sim. Ela falou, vocês são fofoqueiros, hein? Tirando as brincadeiras dela, ela falou assim, porque eu tenho certeza que Deus vai me devolver a visão. E foi muito forte isso. Porque ela falou com uma certeza, cara, ela não anda de bengala, ela não quer um apoio por um tempo, porque ela tem a certeza que Deus vai restaurar a visão. Então isso é muito forte. De ontem eu estava conversando com um empresário e ele quer ser palestrante, a gente está preparando, vem para a formação de orador e tal. Eu estava conversando com ele lá, ele era pedreiro de obra tal, fazia algumas obras e hoje ele é engenheiro. E tem 4 empresas, hoje fatura mais de 15 milhões ano, então tem 28 anos, moleque assim, do bem. E aí ele tava me contando, tipo assim, a trajetória. Ele falou, não, eu já tô gravando, porque tem as fotos de quando eu era pedreiro, porque eu tava isso dele, agora ele vai ficar 3 meses depois no Canadá, 3 meses nos Estados Unidos, tal. Ele foi me preparando, eu já tô indo fazer liderança em Harvard, sabe? Ele falou para aproveitar, sabe, porque eu vou usar tudo isso nas minhas palestras, porque eu vou ser um grande palestrante, eu tenho certeza disso. E ele falou com uma convicção que eu falei, cara, você me lembrou a Kelly falando, sabe? E é ter essa certeza. E se você acredita, eu tenho certeza que ele vai. Sim. Eu quero estar por perto, né? Porque eu falo, opa, vamos lá, porque eu sei que essa é uma pessoa que vai dar certo. É você que determina. Então, esses finais de semana, as imersões, os significados, eles só funcionam porque as pessoas se permitem. Eu falo, não tem milagre, não tem varinha de pirim-pim-pim, né? Fala, não. A pessoa vai lá, ela fala, caramba, dá para ser diferente. Poxa, aconteceu isso na minha vida, mas ainda dá tempo. Eu falo lá, tem pessoas que falam, eu sou muito velho
para isso. Já passei da idade. Acontece, tem uma dinâmica no sábado à noite, que eu não vou contar o que é, mas o Danilo sabe, onde as pessoas param, olham para a vida dela e alguns lutam pela vida. E alguns desistem muito fácil. E muitos que já têm uma idade falam, mas eu já tenho, meus filhos estão criados, tá tudo bem, e desistem da vida. E aí você fala, mas tem quanto? 60 anos. E tem gente com 18 anos já desistindo da vida. E daí você pega as histórias, como o KFC. O cara começa a vida dele, né? Não começa a vida, mas o sucesso dele começa depois de 60 anos. Com 62, fecha o restaurante dele. E aí você vai ver hoje uma das maiores potências do mundo, consumindo quase que mais de 70% da produção de frango que existe no mundo. Exatamente. Você me lembrou de uma pessoa que eu conheci lá na imersão, né? Ela tinha 68 anos e a gente parou para tomar um café, batendo um papo e tal e tudo mais. E aí a gente conversando, né? E ela com 68 anos, eu falei, qual que é o seu negócio? Qual que é o que você veio fazer na imersão? Conhecer um pouco ela. Eu vou sair daqui, eu vou empreender, 68 anos, eu tenho isso para fazer, estou fazendo a minha mentoria, estou desenvolvendo isso, em casa eu já fiz isso. Eu falei, que legal, 68 anos. Eu olhei para mim, eu saí de lá, sabe, motivado, que eu sei que eu posso conseguir coisas muito mais ainda, só pelo fato da energia dela, da mentalidade dela, de alcançar coisas ainda, né, de pensar em progredir, e não parar, e não desistir. E ela até brincou comigo, meu marido não quer saber de nada, ele só está em casa, mas eu tô aqui. Então, é legal quando a pessoa, né, ela se olha para dentro de si e acredita. Tenha 1% de chance, 2% que seja, mas ela está sempre acreditando nela. O segredo da vida, da virada de chave é essa. É essa. Eu assim, qual a diferença? Vamos falar, eu fiz vários treinamentos e muitas pessoas até mais capacitadas, que talvez tinham mais conhecimento ou tinham mais probabilidade de dar certo do que eu. Talvez a parte financeira. Qual a diferença? Primeiro, que eu acreditei que ia dar certo. Eu falei, eu vou fazer, eu vou montar, eu vou ter isso e tal. E fui atrás de fazer. Eu falei, cara, se outra pessoa... E aí a gente vai entrar lá no início da PNL, né? Que daí vai associar agora aqui a mente, o corpo, né? Lá atrás, dois malucos, Richard Bandler e John Grinder, em 1970, mais ou menos, eles criam a PNL, a Programação Neurolinguística. Um era matemático e o outro era professor de linguística na psicologia. E aí eles começam a estudar o comportamento humano, entender que existem padrões. O matemático fala, tem padrão. Se o Danilo fala bem, se ele tem, pode ver, ele fala desse jeito, ele aumenta o tom de voz. Se outra pessoa fazer igualzinho, ele vai ter o mesmo sucesso que o Danilo. Ele começa a identificar padrões, que é matemático, né? E o outro começa a trazer isso para a questão da oratória, para os padrões, né? Para a parte mental mesmo. E os dois se juntam lá e eles fazem uma revolução. Eles pegam atletas olímpicos, né? E eles falam assim, como que ele faz? Hoje, gente, tá fácil. Coloca o aparelho, identifica o tempo da largada, como que ele mexe o pé, né? Qual que é a posição que estava dobrada, a musculatura, quanto que é mais desenvolvida que o outro. Tá tudo muito mais fácil, mas naquela época não tinha. Então, eles começaram a identificar que se tivesse um atleta que fizesse a largada do mesmo jeito, se ele tivesse passado, por exemplo, no atletismo, e conseguisse, tivesse aí o mesmo padrão de altura, ele conseguiria ou o mesmo resultado ou até melhor resultado, que chama modelagem, né? Então, eles começam a modelar pessoas. E se trata disso, primeiro acreditar, entender quem são as pessoas que são resultado, né? Daí entra, quem que é bom nisso? Hoje nós somos privilegiados, né? Você falou assim, hoje nós estamos na geração que se você quer fazer algo, você entra no YouTube, você entra aí nas plataformas, tá lá, tem um monte de profissional dando de graça. Mas aí você tem que fazer a sua parte. Exatamente. Assistir, estudar, né? Comprar um livro. Poxa, eu sou da época que para pegar um livro era difícil. Você tinha que ir na biblioteca, você assinava um papel, os livros eram caros, não era assim para você comprar. Quantas vezes eu ia lá, eu tinha vários livros dentro de casa, eu era acho que uma das pessoas que mais pegava livro na biblioteca. Preciso até buscar um dia isso aí, ver essa lembrança, porque várias vezes eu ia lá, né, tinha um livro, uma carteirinha que você tinha, e eu pegava muitos livros. E era difícil, qualquer curso que você fosse comprar, fazer, era caro, não era para dar acesso para qualquer pessoa. E hoje tem pessoas que ganham e não vão. Exatamente. Então, por isso, primeiro, a decisão. Tudo de graça. Cara, nós somos privilegiados. Vai, a geração que você pode, o que você quer. Quer saber o quê? Digita aqui,
tá ali todas as respostas, tem mais, tem 10, 15, 20, né? E você fala, opa, essa aqui eu acho que faz sentido, opa, tá aqui. Então, né, saindo dos fake news, mas você busca informações, assim, muito fácil. Então, você reconhece, você pega, você entende, você determina, e a ambiência. Sim. Eu falo muito sobre isso aqui, Danilo, eu acho importante salientar aqui, porque o meio é mais forte que você. Eita, mas como assim o meio é mais forte que eu? O meio sempre vai ser mais forte que você. Exemplo, você vem para imersão no final de semana, vai para um curso, qualquer coisa, e você vai lá e você muda a sua mentalidade. Você fala, caramba, que fantástico, agora vai ser diferente. Agora o negócio vai. Virou o jogo. Exato. Aí você volta para o seu meio. O meio, o que é? As famílias, os amigos, a namorada, lá, todo mundo lá. O meio é mais forte que você. Se for um meio desenvolvido, ele vai te puxar para cima. Agora, se for um meio que não se desenvolveu e que vai ficar, ih, Danilo, você chapou, Danilo, você tá louco, para com isso, Danilo, dá uma olhada na nossa realidade. Você acha que um dia você vai ser igual aqueles caras, um dia você vai ter isso? Ele vai te contaminar, ele vai te puxar para baixo. Você não vai puxar o meio. Você não consegue. Ou, tipo, o meio te transforma, você não transforma o meio. É muito difícil isso. E aí, o que você tem que fazer? Muitas vezes, romper com o meio. Sabe? E aí, que você está falando para romper com família, com amigos, muitas vezes você vai ter que se afastar deles por um tempo para você criar força, para talvez aí sim você conseguir transformar o meio. Mas, principalmente no início, você precisa estar em ambientes. E aí você... Peraí, eu faço um final de semana... Existe um estudo que a partir da 7ª semana, a sua energia, tudo aquilo que você foi lá na imersão, sabe, que você viveu, faz uma semana. Beleza, daí vai acontecendo coisas, Danilo, na sua vida. Acontece boas, ruins e tal, e daí você vai. Quando chega na 7ª semana, você praticamente nem lembra mais o que aconteceu aqui. Mas agora, se nesse período você... batemos um papo hoje, já reativou as coisas. Você vai lá e assiste um vídeo, você vai ler um livro, você vai fazendo coisas, fala, opa, deixa eu pegar a apostila aqui. Nossa, falaram para fazer isso, falar 20 frases, tal. Falaram para eu meditar, falaram para isso, eu vou fazer. Você reacende e você continua no processo que chama evolução sistêmica. Ou você cai. Lógico que uma mente que se expande, ela nunca mais volta ao tamanho normal. Então, se você evoluir, você não vai voltar lá, mas você vai voltar quase do mesmo jeito que você estava. E a energia acaba. Então, por isso que é importante estar em treinamentos, estar em cursos, conviver com pessoas evoluídas, né, que buscam isso. Às vezes, um bate-papo, poxa, quantas vezes eu chego num lugar, tem dias que eu falo assim, cara, ganhei a mentoria hoje, é o que você falou. Sim. Um bate-papo é uma mentoria. Exatamente. Eu teve um menino, chama William. Eu fiz uma mentoria com ele, nós fizemos 3 mentorias, parte mais empresarial e financeira. Na terceira, nós fizemos praticamente, falo assim, com guardanapo na padaria, e ele mudou a empresa dele. Esse menino viaja o mundo, ele tem, assim, hoje uma situação bem... Tá boa, conseguiu. Ele chegou com um carro financiado para entregar, que estava sem dinheiro. E dentro de um ano ele estava andando com um carro, vou colocar assim no padrão de uns 200 mil, com as contas todas pagas e com a empresa decolando, fazendo viagem para a Europa. Mas por quê? Porque ele pegou, ele entendeu. Ele olhou e falou, eu já entendi o que eu tenho que fazer. Autoconhecimento, o que eu tenho que fazer. E aí ele foi para a ação. Ele que determinou. Nós fizemos 3 encontros. O último foi numa padaria americana. Beleza, passou-se um ano, ele veio e trouxe um buquê de flor para nós, falou, eu quero almoçar com você. Marquei com ele lá na loja até da minha esposa. E aí fomos almoçar, fomos lá no Taquaral, sentamos para almoçar e tal, no Bora. Fazer propaganda pro Bora aqui, é de graça. Aí sentamos para almoçar lá, e aí tava com ele, eu peguei de novo um guardanapo e fiz algumas anotações em cima do que ele me falou. Um reajuste na rota. Porque às vezes não precisa ser grandes reajustes, às vezes é uma pequena mudança e que vai fazer toda a diferença na sua vida. Aí eu lembro que eu escrevi um guardanapinho, assim, na hora do almoço, tal, nós conversando assim, ele falou, posso levar anotado, né? Eu falei, pode. Ele pegou, guardou o guardanapo, beleza. Daí a pouco ele pegou e me mandou um comprovante. Eu falei, do que é? Ele falou, você mandou um comprovante, o que é isso? Ele falou, cara, da mentoria de hoje. Eu falei, você tá louco? Eu tava almoçando, ele me pagou o almoço lá. Ele falou, não, cara. Ele falou, aquelas outras mentorias eu contratei você e pagou, hoje você fez de graça. Mas o que você falou, eu já entendi, vai mudar de novo, vai mudar o outro ano da minha empresa. Ele falou, tá aqui. Então, assim, por que eu tô falando isso? Não é do que eu falei para ele, mas do que ele fez com o que eu peguei. Eu fiz uma mentoria com o menino, nós fizemos um encontro lá em Americana, também em Americana. Esse menino, ele é de Americana,
trabalhava numa empresa multinacional lá em Limeira, e ele veio, nós conversamos, e eu falei algo para ele. Ele se motivou a fazer algo. Para você entender, ele saiu de lá, ele vendeu a casa dele e investiu no negócio. E o negócio decolou, e enfim. Sensacional. Mas aí, depois passou, sei lá, uns meses, ele veio fazer uma mentoria online, onde tinha várias pessoas, e aí ele estava lá e ele falou, cara, eu fiz isso, fiz aquilo, que eu não sabia, né, o que ele tinha feito. Então, mas não foi o que eu falei somente. É o que ele fez com o que eu falei. Ele falou, poxa, é isso. Ele já tinha dentro dele que ele queria fazer. Mas tem que ir para ação, senão a gente fica escutando, né, e tal. Então, você está num ambiente, você pega a sacada. Você está em ambiente bom, você está. Quando você anda com pessoas boas, com pessoas prósperas, né? Se você anda com mentiroso, você vai ser 5 mentirosos, você é o sexto. Se você anda com 5 fracassados, você vai ser o sexto. E se você anda com 5 pessoas de sucesso, você será o sexto. Porque você está escutando, você está vendo padrão mental, e aí você começa a executar, ter disciplina e traz para sua vida. É que nem se você anda com pessoas todo fitness ali, cara, você vai ser o próximo. Você vai ser o próximo. Pô, a galera vai para onde? Para academia. Vai fazer o quê? Qual o tipo de alimentação? Pô, deu que você se sente peixe fora d'água. Ou você entra, ou você sai. Então, o meio é mais forte que você. Aí você encontra e fala, pô, o Danilão tá aí, tá fazendo isso, ou vou fazer também. E você começa a adquirir um padrão igual ao do Danilo. Sim. Então, se trata disso. Carlos, e aquelas pessoas que têm aquela dificuldade, que durante esse percurso trocou de ambiente, trocou de amigos ali, né? Se isolou um pouquinho das pessoas que estavam fazendo mal, mas mesmo assim tem dificuldade, encontra aquele desafio ali, tá indo em direção ao progresso, mas no meio do caminho encontra aquele desafio, dá aquela desanimada. Qual que seria ali um motorzinho, um propulsor para continuar? Porque tem pessoas que têm mais dificuldade, né? Porque tem pessoas que já tá pronta para ação. E tem aquelas que têm ação, mas encontrou uma dificuldade, uma pedra no meio do caminho, parou, sentou, aí andou mais um pouquinho, encontrou outra pedra, vai parando, e o processo é um pouco mais lento. Persistência. Persistência. Né? Persistência. Você sai, eu acho que assim, você pode até dar uma diminuída. Né? Eu lembro que uma vez eu fiz uma live e eu até usei um exemplo, porque tinha acontecido alguns dias algo comigo. Eu saí, eu peguei uma estrada que eu não conhecia, cheia de curvas à noite. Aí queimou meu farol. Eu falei, putz, cara, como é que vai ser aqui, cara? Nada apagou. Eu falei, agora? Eu falei, como é que vai enxergar? É perigoso, né, de continuar. Mas eu precisava chegar em Campinas. Eu estava numa estrada que liga Itatiba a Valinhos aqui, para vocês entenderem aqui, quem conhece a região. E é uma estrada bem escura e tal, e eu falei, nossa. Daí eu falei, putz, como é que vai ser? E o que eu fiz? Eu diminuí, porque eu estava com grandes dificuldades. Cara, teve hora que pegou uns buracos lá que eu falei, meu Deus do céu, né? Tinha curva que eu ia quase parando o carro porque eu não sabia o que ia encontrar. Depois, de repente, vinha um carro rápido, vinha com a luz, me dava, sabe, aquele... Porque não me enxergava, vinha carro de trás. Mas eu precisava chegar em casa. Eu precisava chegar. Eu tinha um destino, eu sabia para onde eu estava indo e eu queria chegar. Eu precisava sair daquela fase ruim que estava ali, até chegar num lugar que tinha mais iluminação para entender, para ver o que estava, porque não dava para parar ali, porque era perigoso e tal. Então, daí eu trago muito para esse momento. Em nenhum momento eu pensei em parar e desistir, parar ali. Não, eu fui continuando. Teve buraco, teve curva que eu não sabia o que ia acontecer atrás. Tinha hora que eu tinha medo, tinha hora que eu falava, nossa, que perigoso que tá, não vai ser fácil. Mas eu não parei. E a vida é essa estrada, esses obstáculos que muitas vezes você não sabe o que vai acontecer depois da próxima curva. Tem momentos que você pega uma buraqueira danada e que não vai, o negócio atrasa, você tem que frear, mas não dá para parar. Falar que é a vida como ela é. Sim. Não tem, como eu falei, não tem fórmula mágica, mas tem o quê? É a persistência. Tem aqueles memes, aquelas brincadeiras que mostram assim, o cara cavando, ele para de cavar, e aí tava o diamante lá, né? Sim, vocês já viram aqueles desenhos? Tava tão perto e parou. Eu falo assim, existe aqui eu vou trazer, eu respeito a religião de todos, né? Mas, assim, você imagina que existe um poder maior que rege tudo isso. E aí é o seguinte, o Danilo quer ser um cara famoso, ele quer ser o maior podcast que existe no país. Mas ele faz o pedido pro homem lá de cima. E aí eu sou muito do corporativo, de empresa, né, do business. Aí imagina que lá em cima também é um departamento comercial, que o negócio tem um monte de gente trabalhando. Então eu imagino que aqui existe um plano superior e você encaminha o seu pedido para ser o melhor podcast aqui do mundo, né? E aí foi lá, daí passa por uma pessoa, e passa por Pedro, por João, por várias pessoas lá em cima, e vai para departamento e tal, e um tá atrasado, e outro tá cheio de papel em cima e vai. E ali demora um processo.
Só que a gente não sabe aonde que está aquele pedido que você fez. Você acreditava que era possível, você até começou e mandou o pedido. E aí, nesse processo que está indo o pedido para o homem autorizar lá, para dar o carimbo, a chancela, fala, não, esse vai ser o melhor do mundo, vai contar com toda a minha energia, com toda a ajuda possível, você continua no processo. E vai acontecendo coisas boas, ruins e tal, e vai. E aí, beleza. Daí você desiste. E aí, estava quase chegando lá no homem. Daí chegou no homem. E o homem falou, porra, nossa, o Danilo é um cara do bem, trabalhador, fez tanto, porque tá lá o pedido que você encaminhou. Tudo que você falou lá, seja numa oração, seja, tá lá. Puf. Aí ele fala assim, não, pode que esse cara merece. Vai lá, autoriza. Só que também não é rápido, vai voltar de novo por todos os departamentos. Aí quando chega na sua vez lá, eles olham lá de cima, já tá autorizado, e falam assim, eita, mas ele já desistiu, parou no episódio 21, né? E hoje está no 24, né? Tipo assim, parou, desistiu lá atrás. Nossa, ele nem tá mais. Ah, não. Então deixa. Quem que é o próximo? O próximo é o outro lá que já estava continuando, que estava na persistência. Você continuar, ninguém perde de ser bom. Eu acredito que o que mata nós, seres humanos, é que nós queremos da nossa vontade, no nosso tempo. E muitas vezes não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. E a gente não sabe determinar isso. Então, assim, o que eu falo, não desista, independente do que, sabe, da dificuldade que você esteja passando, independente do momento que você esteja. Eu, por muitas vezes, eu fui para eventos, Danilo, e voltei chorando. Chorava sozinho dentro de casa ou com a minha família e falava, caramba, mais um prejuízo, né? Mais um final de semana que não deu certo, sabe? Putz, cara, mas eu tinha certeza que ia dar certo. Sim. Tinha certeza, sabe? Falava, vai dar certo. Uma hora vai ter que dar certo, né? O exemplo você citou da estrada, né, cheia de buraco, escura, que você não conseguia enxergar ali. E até me veio uma pergunta para te fazer agora. Qual que é a chave de um autocontrole como ser humano, justamente para quando eu me deparar com essa situação? Claro, tem a persistência, né? Mas qual que é o autocontrole ali que você acha fundamental para eu poder continuar nessa jornada, como ser humano falando? Você fala para continuação, Davi? Isso. É assim, primeiro eu falo, você não consegue controlar, tal, deixar só isso claro, os seus sentimentos, as suas reações. Você antecipa, você sabe como você funciona, por isso que é importante o autoconhecimento, né? Você não pode deixar chegar num estágio que esteja muito desanimador. Eu conheço como eu funciono. Eu tenho o meu funcionamento. Então, assim, qual que é o segredo? Tenho certeza que quando você tem esse autoconhecimento, você sabe quando você está caindo para um lado. Eu fico triste, né? Aí tal, eu fico desanimado. Eu começo a falar sobre isso. Eu começo só a escutar sobre isso. E aí eu desanimo de vez. Porque já aconteceu em outros processos. Nós somos repetições. Você já deve ter desistido em algum momento daquele jeito. Eu falo assim, você pega um livro para ler, né? Aí você abandonou o livro. Aí você pega outra coisa, você abandonou também. Você vai abandonar os grandes projetos. O que você está fazendo, que lá na imersão você ganhou o girassol, a gente fala, é mais fácil montar uma empresa ou cuidar de um girassol? É mais fácil você ser casado, cuidar de 2, 3 filhos ou cuidar do girassol? Girassol, lógico, mas tem pessoa que abandona o girassol no meio do processo. Então, assim, para mim, o autoconhecimento ele faz com que você antecipe você querer parar. Eu já conheço o meu padrão. E se eu me pego de um jeito, eu falo, cara, eu já te conheço, vem pra cá, sabe? Vai buscar alguma coisa, seja espiritualidade, seja parte física, né? Porque é tudo ligado, né? Questão hormonal, você começa a desistir, para de ir pra academia, para de fazer aquilo e daqui a pouco vai dar ruim. Vai dar ruim, então são padrões. Então antecipa. Eu pra mim, assim, não tenho um autocontrole de, tô sempre... Não. Primeiro, saber que você vai errar. Vai ter hora que vai dar errado. Vai dar ruim. Vai dar ruim, cara. Se você pegar aí, sabe, a maioria das pessoas, foi processo, foi erro, acertou. Né? E assim, errou, acertou, errou de novo, já começa a diminuir os erros, mas sempre vai ter erro e começa a vir mais acertos. Então, assim, eu penso dessa forma, que você tem que continuar. O tempo que você reage ao que dá errado é muito importante também. Deu errado. Deu errado. Danilo, você não acredita, cara, tive isso, aconteceu aquilo. Fulano, ciclano. Porra, deu errado. É só o Danilo, vamos pensar assim. Danilo, deu errado, cara, mas é o seguinte, eu aprendi com esse erro. E aqui eu vou fazer diferente, hoje mesmo eu já comecei o meu novo projeto para, sabe, repor esse prejuízo ou ressignificar aquela perca, seja de um relacionamento, Não, já foi, já entendi. Tira as lições, o aprendizado,
Sacode, né? Como é que é? Sacode a poeira e dá a volta por cima. Exatamente. É rápido. Então, eu vejo que, eu estudo muito, leio muito, que todas as pessoas que tiveram sucesso, seja dentro de um relacionamento, seja dentro de uma empresa, elas pegaram o que? A forma com que elas reagiram às adversidades, que foi o que determinou. Não a forma que elas vinham fazendo. Aconteceu, deu errado. Opa, como que reagiu a isso? Legal. Essa é a pegada. Carlos, estamos chegando na nossa reta final. O bate-papo tá só. sensacional. Que bacana. Pô, tá ótimo aqui. Vai voltar muito mais vezes aqui, hein? Quero sua presença aqui nos próximos de novo, hein? Pra gente poder estender um pouquinho mais Só fazer o convite. Pra gente, chegando na reta final, pra gente finalizar aqui com chave de ouro, eu vou pedir pra você deixar uma mensagem. Você que é um cara que transforma, impacta a vida de muitas pessoas, né? No nosso Brasil e mundo afora também, que seus contatos fora, né? Do país aqui também. Deixa uma mensagem para as pessoas para que elas façam essa busca de transformação pessoal. O primeiro, eu acho que me veio aqui à cabeça seja interessante e não interesseiro, tá? Porque você tem que ajudar as pessoas que passam pelo seu caminho. Uma manhã eu ia fazer uma imersão aqui em Campinas e eu saí próximo das 6 da manhã, ocorre um efeito que apaga as luzes na cidade, né? E eu estava indo para lá e eu falei, poxa, né? Eu estava fazendo aí minhas orações cedo, sozinho, indo no carro pro hotel, ia ter uma imersão. E eu falei assim, poxa, aqui ocorreu um efeito contrário do que eu vou fazer agora. Porque eu vou chegar lá, eu sou um ponto de luz, que vou me ligar a outros pontos de luz e nós vamos sair iluminando por onde passar. O que eu quero falar com isso? Que todos nós temos uma luz. Nós somos responsáveis pelas pessoas que passam na nossa vida. Seja seu filho, seja um amigo, estar atento, ser mais carinhoso, cuidar das pessoas que estão perto. Isso é ponto de luz. Então você tem que passar, quando você passa pelas pessoas, você deixa a mensagem positiva ou negativa. É isso que eu quero deixar para você. Quando você chega num ambiente, você é a pessoa que o espalha-roda, né? Que, pelo amor de Deus, ou você é uma pessoa que alegra, que traz coisas positivas, né? Porque você não sabe o que vai acontecer. A procrastinação é a falsa certeza que nós vamos voltar para casa hoje no final do dia. E você não tem essa certeza. Então faça como se esse dia seja o melhor, né? Contagiando a vida das pessoas, falando coisas positivas, sendo uma pessoa do bem. Ninguém perde de ser bom. Exatamente. Carlos, muito obrigado por dispor um pouquinho do seu tempo aqui para fazer esse bate-papo e levar essa inteligência emocional para as pessoas que estão nos assistindo, né? Sensacional. Isso daqui foi uma mentoria, uma consultoria gratuita aqui. Se as pessoas colocarem em prática tudo que absorveu, né, desse bate-papo, com certeza já terá um impacto aí na sua vida grandioso. Muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo aí. Imagina, Danilo é uma pessoa assim de um carisma, um cara especial, que ele é uma dessas pessoas que vai contagiando onde ele passa. Então eu fico grato, honrado de estar aqui. Conte comigo sempre que precisar. Obrigado, gratidão e sucesso, menino. Abraço, meu amigo, para nós Valeu, todos. Tamo junto. Chegamos ao final do nosso podcast. Já quero te pedir para você aí, se você não se inscreveu ainda, já se inscreva no nosso canal. Embaixo na descrição aí, ó, vai estar o contato do nosso Head Trainer aí, ó. Segue ele nas redes sociais, Instituto Win, para você conhecer um pouquinho desse universo que transforma e impacta a vida de muitas pessoas. Podcast, 25, já fique atento, ative o sininho para o próximo, para você não perder nada desse podcast que tá, de milhões, hein? Um abraço e até a próxima.